Para resolver o problema, vamos partir de um ponto que tenha poucas variáveis e que seja conhecida pelo menos uma força. No ponto E, sabe-se unicamente que há a força do segmento ED. No ponto C, há a força do segmento DC e do segmento CB. No ponto B, há a força do segmento BC, BD e BA, e sabe-se o valor da força P2. No eixo Y, seria possível encontrar a força BD, porém restariam as duas forças horizontais BC e BA. No ponto D, há quatro forças desconhecidas: DE, DC, DB e DA, e nenhuma conhecida. No ponto A, a força AB e AD que são desconhecidas, e a força P1 que seu valor é dado. Como apenas há uma força desconhecida com componente no eixo Y, que é AD, fica fácil determinar o seu valor e posteriormente descobrir a sua componente X, que será igual à força AB. Então, começando a análise pelo ponto A, arbitrando o sentido das forças, tem-se P1 verticalmente para baixo, FAB para a direita e FAD chegando no nó. Note que o ângulo de FAD é medido em relação à sua componente horizontal. Decompondo a força FAD, lembrando que para a componente em que o ângulo está colado usa-se o cosseno, e considerando para cima e para a direita como sentidos positivos, para obter a componente x de FAD é usado o cosseno do ângulo dado. Logo, para a componente y é usado o seno. Então, FADx é igual ao negativo do módulo de FAD multiplicado pelo cosseno de 45 graus. E FADy é igual ao módulo de FAD multiplicado pelo seno de 45 graus. No nó devem ser satisfeitas duas condições de equilíbrio. O somatório das forças no eixo x tem que ser igual a zero, e o somatório das forças no eixo y também tem que ser igual a zero. Então, aplicando a segunda lei de Newton no eixo y, a componente y da força FAD, que aponta para cima, será considerada como positiva, e a força P1 como aponta para baixo com o sinal negativo. O somatório resulta em FADy menos P1 é igual a zero. Logo, FADy é igual a P1. Expandindo FADy, o módulo de FAD vezes o seno de 45 graus é igual a P1. Isolando FAD, o seu módulo vale 600 libras dividido pelo seno de 45 graus, que resulta em aproximadamente 848,53 libras. Como o resultado é positivo, o sentido arbitrado está certo, portanto a força FAD comprime o nó. Se o resultado fosse negativo, então a força estaria tracionando o nó, ou seja, puxando-o. O somatório das forças no eixo x tem FAB para a direita e menos FADx, porque ela aponta para a esquerda. Note que o sinal negativo já foi considerado aqui, então o negativo da decomposição vetorial anterior pode ser desconsiderado. Portanto, isolando FAB, ela é igual a FADx, que corresponde a FAD vezes cosseno de 45 graus. Então, usando o valor obtido anteriormente como módulo de FAD, o módulo de FAB é igual a 600 libras. O sinal positivo indica que o sentido arbitrado está correto, correspondendo à tração. Novamente, se houvesse sinal negativo, isso simplesmente corresponderia que trata-se de uma compressão no nó. Agora, para o nó D, sabe-se uma força, e existem três variáveis. Para o nó B também foi descoberta uma nova força, e também é dado o valor de P2. Portanto, resta apenas uma força vertical, BD, e a horizontal, BC. Então, arbitrando o sentido das forças, sendo P2 para baixo, FBC para a direita, FBD para cima, e FBA correspondendo a FAB do ponto anterior, para a esquerda, porque ela traciona o nó,
É possível utilizar as condições de equilíbrio para determinar as forças desconhecidas, neste caso sem a necessidade de decomposição vetorial, porque a força está somente em um eixo. O somatório das forças em y é igual ao módulo de FBD menos P2 igual a zero. O sinal negativo em P2 porque ele aponta para baixo. E como no caso anterior, será considerado para cima e para a direita como sentidos positivos. Isolando o FBD, ele é igual a P2, que é igual a 400 libras. Como sinal positivo, o sentido arbitrado está correto e FBD comprime o nó. O somatório das forças em X é o módulo de FBC menos o módulo de FBA, porque ela aponta para a esquerda, igual a zero. Isolando o módulo de FBC, ele é igual ao módulo de FBA, que é igual a 600 libras. Sinal positivo, sentido arbitrado corretamente, e a força traciona o nó. Agora restam os nós D e C. O nó C contém uma variável desconhecida, enquanto que o nó D contém duas. E se for analisado o ponto D, é possível concluir o exercício. Portanto, a próxima análise é no ponto D. Do nó A, sabe-se que a força FAD comprime o nó, então esta condição é mantida no nó D. Do nó B, sabe-se que a força FBD também comprime o nó, portanto essa condição precisa ser respeitada. Resta então atribuir o sentido a FDC, que como FAD e FBD comprimem o nó, certamente FDC tracionará, para que a sua componente y se oponha às duas componentes y das forças citadas. Da mesma forma, a força FDE comprimirá o nó, para se opor às duas componentes x positivas, uma de FAD e outra de FDC. Para não haver confusão entre FAD e FBD dos nós A e B, no nó D será utilizada a nomenclatura FDA e FDB. Representando as forças FDC e FDA no plano, nos dois casos, o ângulo dado é medido em relação à componente x. Lembrando que para a componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, então FDCx consiste no módulo de FDC multiplicado pelo cosseno do ângulo dado. Decompondo FDC, FDCx é igual ao módulo de FDC multiplicado pelo cosseno de 45 graus. E FDCy é igual ao módulo de FDC multiplicado pelo seno de 45 graus. Usando as condições de equilíbrio no nó, o somatório das forças em y precisa ser igual a zero. Então, FDCy menos FDAy menos o módulo de FDB é igual a zero. Isolando a componente y de FDC, ela é igual a FDAy mais o módulo de FDB. Isolando o módulo de FDC, ele é igual a FDAy mais o módulo de FDB dividido pelo seno de 45 graus. Expandindo a expressão de FDAy e usando valores, o módulo de FDC é aproximadamente 1414,21 libras. O sinal positivo confirma que a força traciona o nó. O somatório das forças em X é FDAx mais FDCx menos o módulo de FDE, e isso igual a zero. Isolando o módulo de FDE, ele é igual a FDAx mais FDCx. Usando valores, o resultado é o módulo de FDE igual a 1.600 libras. Sinal positivo confirma o sentido de compressão.